Muito bem, continuando, vamos verificar mais uma sequência que pode ser gerada recursivamente. Uma sequência clássica é a sequência de Fibonacci. Segundo a definição, o primeiro e o segundo termo da sequência de Fibonacci são igual a 1, ou seja, A1 é igual a 1 e A2 é igual a 1, e todos os próximos n termos para n maior que 2 será igual à soma dos dois termos anteriores, ou seja, a n é igual a n-2 mais a n-1. Codificando esta recorrência, a gente teria que identificar o passo base. Como estamos percebendo, o passo base ocorre para A1 e A2, então a gente faz esse if. Se n é igual a 1 ou n é igual a 2, nós retornamos o valor 1, conforme está especificado aqui. Para A1 e para A2, o valor da sequência de Fibonacci é igual a 1. Agora, para todos os outros termos, é a soma dos dois termos anteriores, ou seja, Fib de n-2 mais Fibonacci de n-1. Então, codificamos a nossa recorrência e vamos verificar o processo de empilhamento e desempilhamento que esse algoritmo faz enquanto está sendo executado. Muito bem, então vamos supor que queremos calcular o Fib de 6. Tá? Então, Fib de 6 é igual a quanto? O que esse algoritmo iria fazer? Iria chamar essa função Fib de 6 e ia verificar. O valor 6, o valor n, é igual a 1, 2? Não. Então, ele vai chamar esta instrução, uma chamada recursiva. Então, Fib de 6 vai ser igual ao Fib de 4 mais o Fib de 5. E o Fib de 5? Que ele vai chamar recursivamente agora. O Fib de 5 vai ser igual ao Fib de 3 mais o Fib de 4. E o Fib de 4 será igual ao Fib de 2 mais o Fib de 3. E o Fib de 3 será igual ao Fibonacci de 1 mais o Fibonacci de 2. E o Fibonacci de 2 é igual a 1, segundo a nossa recorrência. E o Fibonacci de 1 também é igual a 1, segundo a nossa recorrência. Fazendo essas chamadas, depois ele iria fazer o processo de desempilhamento. O Fibonacci de 1 e o Fibonacci de 2 ele sabe que é igual a 1, e aí ele iria desempilhar o Fibonacci de 3. O Fibonacci de 3 é igual ao Fibonacci de 1 mais o Fibonacci de 2. O Fibonacci de 1 nós conhecemos, é 1. O Fibonacci de 2 nós conhecemos, também é igual a 1. Logo, o Fibonacci de 3 é 2. Fibonacci de 4 é o Fibonacci de 2 mais o Fibonacci de 3. O Fibonacci de 2 nós conhecemos, é 1. E o Fibonacci de 2 agora nós conhecemos, é 1 mais 1. Fibonacci de 5. O Fibonacci de 5 é o Fibonacci de 3 mais o Fibonacci de 4. O Fibonacci de 3 nós conhecemos, 1 mais 1. E o de 4 nós também já conhecemos, 1 mais 1 mais 1 mais 1. De 6 é o Fibonacci de 4 mais o Fibonacci de 5. O Fibonacci de 4 nós conhecemos, 1 mais 1 mais 1. E o Fibonacci de 5 agora nós já conhecemos, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Logo, o Fibonacci de 6 será igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Será igual a 8. Então, a chamada recursiva para resolver o problema de Fibonacci é realizado desta forma. Ok? Só um detalhe desse Fibonacci é quantas chamadas ele faz. Okay? Percebam que a cada recorrência a gente faz duas chamadas da mesma função, para o Fibonacci de n-2 e para o Fibonacci de n-1. Então, se nós fôssemos criar uma árvore de chamadas para o Fibonacci de 6, de fato, quantas chamadas ele vai fazer? Então, deixa eu criar um novo slide aqui para demonstrar essas chamadas, tá? Então, eu vou apagar aqui. Vou retirar esse empilhamento. Então vamos lá, o Fibonacci de 6.
quais chamadas ele iria fazer, né? Olha, o fib de 6, vou chamar para abreviar, vou chamar só de f, tá? O f de 6, ele iria fazer uma chamada para o f de 4 e uma outra chamada para o f de 5. Por sua vez, o f de 4 iria fazer duas chamadas para o f de 2 e para o f de 3. Por sua vez, o f de 2 iria fazer a seguinte chamada. O f de 2 nós já conhecemos, né? Pelo passo base é igual a 1. O f de 3 iria fazer duas chamadas para o f de 1 e para o f de 2. O f de 1 a gente conhece, é igual a 1, e o f de 2 também a gente conhece, é igual a 1. O f de 5 iria fazer duas chamadas para o f de 3 e para o f de 4. O f de 3, por sua vez, iria fazer duas chamadas para o f de 1 e para o f de 2. Aqui a gente conhece, é igual a 1, igual a 1. E o f de 4 iria fazer duas chamadas para o f de 2 e para o f de 3. O f de 3, então, iria fazer duas chamadas para o f de 1 e para o f de 2. E aqui a gente conhece, é igual a 1 e igual a 1. Então, perceba que para o f de 6, quantas chamadas recursivas a gente precisa fazer para resolver o problema. Percebam que para cada chamada, ele vai chamar, para cada recursão, ele vai chamar duas vezes a função Fibonacci. Ele vai chamar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 vezes. Então, para a gente calcular o f de 6, ele vai chamar 15 vezes. Okay? Então, percebe que como ela cresce de 2 em 2, né, as chamadas elas vão crescendo exponencialmente. Né? 1, 2, 4, certo? 8, 16, 32, e assim vai crescendo as chamadas recursivas do Fibonacci. Então, da forma como está implementado esse algoritmo recursivo, bem aqui, para cada chamada às vezes, ele consome muitos recursos computacionais, muita memória e também consome muito tempo de processamento, porque a cada chamada a gente está exponenciando o número de valores. Então, o custo computacional para calcular o Fibonacci dessa forma é muito alto. Então, a gente tem como implementar essa recursão de uma outra forma para diminuir o número de chamadas. E aqui está a nossa outra possibilidade para calcular o Fibonacci de forma recursiva. Nesta versão do Fibonacci, o que a gente faz? Além de receber o valor de n, a gente vai receber o valor de n2 e n1, que seria o n-2 e o n-1. E aí a gente faz o mesmo passo base. Se n é igual a 1 ou igual a 2, a gente vai retornar o valor de n1. Caso contrário, a gente vai chamar o Fibonacci para n-1, e o valor de n2 vai ser igual a 1, e o valor de n1 vai ser n2 mais n1. Como é que isto funciona? Vamos supor que a gente queira calcular o Fibonacci de 6, que é igual a 8, né? Já conhecemos. Então vamos chamar aqui, ó, o Fib de 6. Só que agora a gente tem que passar os valores de N2 e N1. Nesse caso, eles sempre começam valendo 1, que são os passos bases. Ok? Então, o Fib de 6 e sempre a gente passa o valor 1. Vamos calcular. Então, o Fib de 6 ele vai ser igual ao Fib de 5, 1, 2. Ou seja, o N2 e o N1. Tá? 1, 2. A gente sempre soma aqui. Ó. Deixa eu só salvar aqui.
Então a gente sempre soma. Percebe o que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo que quando eu for chamar novamente, recursivamente, o fib, o valor de n vai ser n menos 1, ou seja, 6 menos 1, 5, tá? O valor do meio vai ser igual ao terceiro valor que eu passei. E o terceiro valor, a soma desses dois, ou seja, 2. Aí eu vou chamar o fib de 5. O fib de 5 é igual a n menos 1, fib de 4. O valor do meio é igual ao valor do terceiro, 2. E o valor do terceiro, a soma dos dois, 3. E quem é o fib de 4? É o fib de n menos 1, 3. O valor do meio é o valor do terceiro. E o valor do terceiro é a soma dos dois, 5. Fib de 3 é o fib de n menos 1, ou seja, o fib de 2. O valor do meio é o valor do terceiro. E o valor do terceiro é a soma dos dois, 3 mais 5, 8. Então, quem é o fib de 2? O fib de 2 será igual a 8, uma vez que 2 é o caso base. Toda vez que eu chegar no caso base, quem eu vou retornar? O valor de N1. Quem é N1? É o terceiro elemento. Então, uma vez que eu encontrei o caso base, eu só vou desempilhando, eu vou substituindo 8 em todo mundo, até que eu encontre o fib de 6, nesse caso, igual a 8. Ok? Então, percebe que o número de chamadas que a gente faz neste algoritmo é muito menor, porque a cada recursão eu só vou chamar o Fibonacci uma única vez e não duas vezes. Então, agora, com esta versão do Fibonacci, a gente continua tendo um custo computacional linear. A gente só chama uma vez, certo? Então, nós podemos verificar esse custo computacional a partir do cálculo da fórmula fechada, que nós podemos fazer a partir do conhecimento da aula que vem, do método de expansão e conjectura. Um outro algoritmo recursivo que é muito conhecido é o algoritmo que resolve o problema da torre de Hanoi. Bom, para quem não conhece, o problema da torre de Hanoi consiste em 3 pinos, que nós chamamos de A, B e C, e discos empilhados no pino A. Tal que um disco menor sempre tem que ficar sob um disco maior. Né? Não é permitido que um disco de raio menor fique embaixo de um disco de raio maior. Então, a torre de Hanoi é isso. O problema é transferir todos esses discos para o pino C, por exemplo, ou para o pino B. Então, eu quero transferir todos esses discos, que eles fiquem dispostos nessa ordem, só que estando no pino B. Então, eu vou ter que fazer movimentações de disco, tal que eu consiga solucionar esse problema. Em resumo, se eu quero transferir todos os discos para o disco C, eu tenho que, antes disso, transferir todos os discos menos um para o disco B. Então, transfiro o disco maior para o disco C e depois eu vou transferir todos os discos para o disco C. Tá? Então, mais ou menos é isso que se faz. Bom, para melhorar essa explicação na torre de Hanoi, você tem duas possibilidades. Ou construa uma torre de Hanoi e brinque, ou verifique umas simulações aí que tem dessas movimentações, você vai entender melhor como funciona esse problema aqui da torre de Hanoi. Antigamente eu tinha uma torre de Hanoi aqui em casa, mas com o tempo eu perdi, não tenho mais. Né? Senão eu até mostrava aqui para vocês como é que a gente brinca aí com essa torre de Hanoi. Bom, se alguém tiver por aí, bata uma foto e envie para a gente. Bom, mas como é que o algoritmo pode resolver a torre de Hanoi? O algoritmo para resolver a torre de Hanoi pode ser codificado da seguinte forma. Hanoi recebe N, que é o número de discos que estão empilhados, e os valores dos 3 pinos, A, B e C. Se N for igual a 1, é o caso base, eu resolvo o problema, certo? Basta mover o disco de A para B. Nesse caso, eu quero mover todos os discos para B aqui. Agora, se N não for igual a 1, o que eu tenho que fazer? Mover os N menos 1 discos para C e, em seguida, mover os N menos 1 discos de C para B, que é o que eu quero resolver. Foi justamente o que falamos aqui. Ó. Nessa chamada aqui, se N não for igual a 1,
eu vou chamar recursivamente para mover os n-1 discos de A para C. Então é como se eu estivesse tirando todos esses, menos o último, e jogando para cá, recursivamente. Em seguida, eu vou mover todos os n-1 de C para B. Então, eu vou mover para cá. E aí todos os meus pinos estariam no meio. De acordo com como eu codifiquei, o resultado da movimentação de torre de Hanoi no meu problema vão sempre terminar no pino do meio. Okay? Vamos ver essa chamada de acordo com esse algoritmo da torre de Hanoi. Olha, então para 3 pinos, eu vou até desenhar os pinos aqui. Então vou ter aqui o pino A, o pino B e o pino C. Ok? Minha torre vão ter 3 pinos. Então vou desenhar os 3 pinos aqui. Primeiro pino, o segundo pino e o terceiro. Aí eu vou chamar recursivamente Hanoi 3 ABC. O que ele vai fazer? Ele vai verificar. 3 é igual a 1? Não. Então ele vai chamar recursivamente esta torre aqui. O que ele vai fazer? Ele vai chamar recursivamente agora o Hanoi para n valendo 2 e os pinos ACB. A chamada recursiva, no final das contas, vai me permitir esta primeira movimentação aqui. Ó. Mover o pino 1 de A para B. Então eu vou tirar esse cara daqui e mover para cá. O pequenininho. E vou apagar ele daqui. Pronto. Na segunda chamada recursiva, então, o que eu vou fazer? Mover o disco 2 de A para C. Então, esse disco 2 que estava aqui, eu vou tirar ele daí. E ele vai ser movido para C. Para cá. Na terceira chamada, o que eu vou fazer? Mover o disco 1 de B para C. Então, esse pequenininho vem para cá. Então, eu vou tirar ele daqui. E vou colocar ele aqui. Na quarta, eu vou mover o disco 3 de A para B. Então, eu vou tirar o disco maior, que é o disco 3, mover para B. Na quinta chamada, eu vou mover o disco 1 de C para A. Então, vou apagar ele daqui e vou mover para A, aqui para cá. Na sexta chamada, vou mover o disco 2 de C para B. Então, o disco 2, ele vai sair daqui e ele vai ser movido para B. Vem para cá. E por fim, na sétima chamada, eu vou mover o disco 1 de A para B. Solucionando o meu problema. Eu vou tirar ele daqui, vou mover para B e tenho todos os discos empilhados aqui no meio. Então, para 3 discos, eu faço 7 movimentos para resolver. Então, faça essa chamada de torre de Hanoi 7 vezes, quando o meu número de discos é igual a 3. Para 4 discos, vocês vão ver que a gente vai realizar 15 movimentos. Tá? Se eu tivesse 4 discos, o meu log aí, para resolver esse problema, tirar todos os pinos de A e colocar em B, seriam de 15 movimentos. Para 5 discos, eu teria que fazer, para tirar todos os pinos de A e B, 31 movimentos. Ou seja, para N discos, o número de movimentos que eu faço é equivalente a 2 elevado a N menos 1. Percebam, para 3 discos, 2 a 3, 8, menos 1, 7, 7 movimentos.
4 dígitos, 2 na 4, 16, menos 1, 15 movimentos. 5 dígitos, 2 na 5, 32, menos 1, 31 movimentos. Então, com esse algoritmo recursivo, para resolver o problema da torre de Hanoi, a gente tem que fazer 2 na n menos 1 movimentos. Ou seja, a solução também é exponencial, assim como aquela primeira solução do Fibonacci, pelo mesmo motivo, porque para cada recursão de Hanoi eu o chamo 2 vezes. Eu chamo Hanoi, Hanoi 2 vezes. Então vai crescendo exponencialmente essa chamada. A gente também pode desenhar a árvore de Hanoi aqui e verificar que ela vai ter esse mesmo comportamento do Fibonacci, que é chamado 2 vezes. Então eu vou desenhar aqui, criar um novo slide, fazer essa chamada do Hanoi, que ele chama 2 vezes, tá? Então, vou apagar aqui. Vou tirar esse código e vou chamar o Hanoi 3. Então perceba que para o Hanoi 3, o caso base para quando o Hanoi for igual a 1, certo? Então eu vou chamar Hanoi de H para simplificar. Então, o Hanoi 3, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma chamada para o Hanoi 2. Os pinos ABC aqui não importa, porque a gente está computando o número de chamadas. E também vai fazer mais uma chamada para o Hanoi 2. Percebe que para o Hanoi 3, ele chama 2 vezes Hanoi n-1, Hanoi n-1. Então ele chama Hanoi 3, chama Hanoi 2, Hanoi 2. O Hanoi 2 vai chamar o Hanoi 1 e o Hanoi 1. E esse cara também vai chamar o Hanoi 1 e vai chamar o Hanoi 1. Percebam então que o número de chamadas aqui é igual a 7, que é igual a 2 elevado a n menos 1. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. As 7 chamadas recursivas que tínhamos computado anteriormente. Deixa eu só ajeitar, ficou feio aqui. Então, esse comportamento, é o mesmo comportamento que tínhamos visto para o Fibonacci, que chama a cada recursão ele 2 vezes, quando n vale 3 aqui. Quando n é igual a 3, o número de chamadas recursivas é igual a 7, tá? Então aqui, repetindo a torre de Hanoi, a gente já tinha feito log, esse slide eu posso até apagar. Agora nós vamos ver outro algoritmo recursivo muito conhecido, que é utilizado para realizar a ordenação de valores, né, para ordenar valores de entrada, conhecido como algoritmo merge sort.